Nessa aula, nós vamos falar sobre o Docker. Vamos mostrar como configurar essa ferramenta que vai ser extremamente útil no desenvolvimento desse nosso projeto. Em particular, no desenvolvimento dessa nossa API, que é uma API Node que a gente vai desenvolver nesse período. Mas antes da gente iniciar, vamos entender a ideia, antes de iniciarmos a configuração, vamos entender um pouquinho sobre o Docker. Então, eu vou seguir aqui toda a apresentação, que eu já deixei todo o meu esquema montado, para que a gente tenha um direcionamento. Ele é uma tecnologia de código aberto que é usada para lançar aplicações por meio de container. É uma ferramenta relativamente nova, mas, obviamente, como todo e qualquer software, ou como qualquer tecnologia, está sempre sofrendo atualizações. Então, a gente que trabalha com tecnologia, a gente tem que conviver com isso. Mas a ideia principal é que o Docker, ele é um container. Então, será por meio dele que nós iremos instalar algumas ferramentas, alguns aplicativos que nós vamos utilizar no nosso projeto. Então, a gente vai fazer a título de desenvolvimento, obviamente, aqui na... Desculpem. Obviamente, nas nossas máquinas, mas ele também pode, como deve, ser usado também em ambiente de produção. Eu mesmo trabalhei na parte de desenvolvimento local e depois, no DigitalOcean, eu instalei lá no meu servidor Linux, que funciona muito bem, é muito, muito tranquilo. Tá? Então, vamos em frente. Bom, o Docker, ele é super popular entre aqueles que desenvolvem aplicativos, principalmente API. E ele pode ser instalado em qualquer distribuição. Bom, o Linux, não tem a dúvida que é o grande forte do Docker. Mas no meu caso aqui, por exemplo, eu estou utilizando o Windows e ele funciona perfeitamente. A principal novidade é que ele permite empacotar uma aplicação ou em conjunto, ou um conjunto de serviços em container. Tá? E aí tem uma figurinha aí que representa mais ou menos a ideia do que é um container, Ele permite que você crie ambientes dentro desse container e ele vai monitorar tudo isso. Por exemplo, no nosso caso aqui, olha, eu tenho 2 bancos de dados que poderiam ser instalados dentro do nosso Docker, que é o PostgreSQL, que inclusive nós vamos trabalhar com isso, como também o MongoDB, que é um outro tipo de banquinho de dados. Então, um container do Docker é um exemplo de aplicação que contém todas as bibliotecas e componentes necessários para uma aplicação funcionar. De uma forma assim mais prática, um container, na verdade, é uma máquina virtual, que ela é reduzida e funciona independentemente do sistema operacional, onde uma aplicação específica ou serviço é executado. Então, ele, como vocês já estudaram o Java, ele é como aquela máquina virtual do Java, que você trabalha digamos, num nível acima do sistema operacional. Ele é independente do sistema operacional. E ele é gerado como forma de uma imagem. Então, a gente cria as imagens para representar as nossas aplicações, E ele pode conter um sistema operacional inteiro, inclusive, ou aplicações pré-instaladas. Bom, então, com essa nossa ideia inicial do Docker, entendendo que ele é um container, onde nós vamos, obviamente, instalar na nossa máquina. Eu, por exemplo, tenho minha máquina Windows, tenho que instalar o Docker, e ele, sempre que eu ligo a máquina, ele já sobe, ele já inicia, E ele vai ficar sempre aqui, como um processo, no caso do Windows, A gente vai ter sempre um processo aqui, dizendo, Docker desktop is running. Quer dizer, ele vai ficar em execução. Os meus aplicativos eu vou mostrar para vocês
Eu não vou mostrar aqui como instalar, mas eu vou, ou melhor, eu vou mostrar como instalar, eu só não vou instalar, porque eu vou considerar o meu Docker já instalado com alguns aplicativos também. Então, eu vou mostrar para vocês a partir de uma instalação, mas vou mostrar para vocês todo o processo que vocês devem seguir, inclusive, esse nosso material, ele vai permitir que você instale todas as aplicações que são necessárias para o nosso projeto. Tá? Então, para a gente obter o Docker, a gente vai abrir esse link, né, que eu disponibilizei, né, e somente um comentário, esse material aqui está disponível para vocês, então vocês têm acesso a isso. Então, com esse material, vai ser uma espécie de passo a passo para vocês trabalharem. Bom, acessando esse link, você faz o download, e aí aqui você tem a página, né, do Docker, né, o visual aí não está muito legal, mas no momento em que vocês tiverem aí a aplicação, vocês vão poder, essa apresentação, vocês vão poder melhor visualizar, tá? Bom, ao iniciar a máquina, automaticamente o Docker, ele é executado. E aí a gente vai no prompt para verificar a versão que foi instalada. Então, o comando é esse docker-v. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, eu vou abrir aqui um prompt de comando, tem aqui o hyper, né, meu terminal, que eu, inclusive, sugeri para vocês utilizarem, né? Eu vou dar um docker-v, e aí ele já mostra lá a versão que eu instalei na minha máquina, tá? Bom, se você quiser conhecer todos os comandos do Docker, óbvio que na internet você encontra aí uma documentação muito vasta, né? São muitos os materiais que você tem a respeito do Docker, inclusive com tutoriais, videoaulas, entre outras coisas. Mas aqui vocês vão aprender o suficiente para que vocês possam utilizá-lo para o desenvolvimento do nosso projeto. Agora, é sempre bom, é sempre interessante que vocês procurem aí mais informações, né, estudar, né, com mais detalhes, que pode ser que você tenha que desenvolver isso no ambiente de produção, fazer a instalação para um usuário, então vocês já vão ter mais conhecimento. Então, eu coloco Docker help, e aí a gente tem aqui, né, a sequência de todos os comandos que ele disponibiliza para a gente, tá? Muito bem. Então, a gente vai começar criando uns serviços de banco de dados. É quando nós vamos instalar o nosso Postgres, que é o banco de dados que nós vamos utilizar. Então, eu tenho aqui algumas imagens que eu coloco para vocês utilizarem, né, para facilitar esse processo de instalação. Então, você entrando no Google, digitando Docker Postgres, você vai encontrar lá uma referência, Postgres Docker Hub, e aí você encontra todas essas informações. Mas eu vou passar aqui com todos os detalhes para vocês. Tá? Então, vamos lá. O primeiro comando que a gente vai utilizar para poder instalar, você encontra naquele site, seguindo aqueles itens, né? No entanto, a gente tem aqui, ó, o comando é exatamente esse, docker run, --name, database, -e, e aqui você coloca a password do seu banco, né? Eu coloquei como Docker, recomendo que vocês façam o mesmo, coloquem a mesma senha que eu estou utilizando, e depois -p, e aí você vai indicar a porta que normalmente o Docker utiliza, tá? E esse -d, Postgres, é o usuário que a gente vai utilizar. Será baixada a última versão do Postgres, e após o download será inicializado o container. Então, uma vez que você fez esse comando, aqui você tem uma telinha com os resultados da execução. Tá? Vocês fazendo, vocês vão poder comparar. A última sequência de caracteres indica um ID para o container criado. Para verificar se o container está em execução, execute o seguinte comando, docker ps. Então, eu vou executar para vocês verem aqui. Obviamente que como eu não executei nada, né, então eu vou colocar um docker ps, não vai aparecer nada. Docker ps.
ele não mostrou nada, né? Eu vou adiantar aqui um comando que eu vou subir essa minha instância do Postgre dentro do meu Docker. Então, vou colocar um Docker start database. E vou dar um enter aqui. Bom, ele já subiu, daqui a pouquinho a gente vai ver com mais detalhes, tá? Como é que a gente faz isso. Mas eu quis fazer isso nesse momento, só para mostrar para vocês que no momento que eu subo uma aplicação por meio do Docker, depois se eu usar o comando docker ps, eu consigo visualizar aqui, olha, todos os dados referentes a essa instância. Então, a gente tem aqui um ID para o container, a gente tem aqui a nossa imagem que a gente configurou, que a gente instalou, algumas outras informações, né? E aqui o database que nós criamos. Muito bem. Então, voltando aqui, vamos seguir com a apresentação. E aqui eu mostro exatamente aquilo que eu mostrei anteriormente, o container com a imagem Postgres está em execução. E agora eu vou mostrar para vocês como é que, uma vez instalado o nosso Postgres dentro do nosso container, como é que você poderia acessar esse banco de dados. E é assim, muito tranquilo, muito simples, eu vou mostrar aqui duas maneiras que vocês podem fazer isso. Vocês podem, por exemplo, utilizar o PSQL, que é um utilitário, para a gente poder trabalhar em linha de comando, para a gente poder fazer todas as operações com o nosso banco de dados. Aí ele seria, fazendo assim uma analogia com o MySQL, que eu tenho certeza que vocês já trabalharam, afinal de contas, vocês já estudaram comigo uma outra linguagem, onde nós já estudamos o MySQL, seria como se você entrasse no prompt de comandos do MySQL. Agora, você também tem uma outra alternativa, que é uma alternativa visual, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai executar esse comandinho aqui, ó, docker exec-i-t database, esse bin shell aqui, se eu não me engano, também, para a gente poder, eu vou copiar isso aqui, para a gente poder entrar dentro do nosso container. Tá? Então, eu vou alternar aqui para o comando, vou limpar a tela, vou colar aqui e vou tentar executar. De fato, ele entrou, executou, e eu já caí no prompt. Então, nesse momento, observem bem, eu, por meio do Docker, eu já acessei o meu banco de dados. Dessa forma, eu poderia fazer com qualquer outro tipo de aplicativo que eu viesse a instalar pelo Docker, por meio do Docker. Essa é a ideia. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma demonstração de alguns comandos só para vocês poderem visualizar essa ferramenta que eu acho assim muito interessante. Tá? Bom, para a gente poder de fato entrar no banco, eu tenho que usar o comando su Postgres. su Postgres. Agora eu já estou dentro do banco de dados. Tá? Tem mais alguns comandinhos aqui. Eu, na verdade, como eu já tenho o banco criado e algumas tabelas, eu vou mostrar para vocês como acessar, né, esse banco, as tabelas e tal. Mas no decorrer do nosso curso, a gente vai ver todas essas etapas. Tá? Criação do banco, criação das tabelas, todos os passos a gente vai ver aqui. Tá? Bom, então, olha, o PSQL, obtemos acesso ao PSQL, que é uma interface de linha de comando do Postgres, como eu já havia dito. Ele nos permite fazer acesso ao banco de dados. Então, por exemplo, eu quero verificar qual a versão do meu database, do meu banco, esse meu gerenciador de banco de dados. Select version, abre e fecha parênteses. Se eu fizer isso aqui, opa, select version. É que eu tive, é isso mesmo, select version,
de vírgula. Eu estou tendo um probleminha aqui. Deixa eu tentar um outro comando, só para ver se o problema pode ser esse. Deixa eu tentar abrir o Build Saloon, que é o nosso banco, né, que a gente criou. Deixa eu colar. Ué. Deixa eu pensar. Startei o banco. Startei o Docker. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pessoal, para ver se eu errei. Entrei no banco. Ah, sim. Faltou o mais importante, né, pessoal? Não, eu entrei dentro do banco, né? Enfim, pessoal. Saí. Eu fiz o SU. Depois eu chamei o PSQL. Não. Aqui não. Deixa eu voltar aqui, deixa eu começar tudo do zero. Pronto, caí no prompt. SU Postgres. Aí. Executei o Postgres. Agora sim. Eu acho que esse Ctrl+C e esse Ctrl+V é que houve algum problema. Então, olha, só repassando aqui, ó. Eu fiz exatamente a mesma coisa, tá? Esse problema provavelmente é porque eu copiei e colei. Muito provavelmente. Mas vocês vejam aqui, ó. Aqui eu comecei de novo, né? Ó. Eu fiz novamente esse comando, só para repassar aqui, ó. Eu fiz novamente esse comando, que funcionou, né? Opa! Isso aqui é para eu criar o banco, né? Eu não criei o banco, na verdade. Na verdade, eu fiz foi esse comando aqui, para eu poder entrar dentro do terminal do Docker. Fiz esse comando, entrei no terminal. Aqui eu entrei no banco. Aqui eu acessei o terminal dentro do meu container do Postgres. Aí depois eu fiz esse comando e entrei no banco. Então vamos lá. Aqui eu abri o prompt do banco, depois eu usei o PSQL para poder acessar eu fiz eu fiz um SU Postgres para entrar dentro do banco para poder utilizar os comandos. E aí, na sequência, que eu fiz o PSQL, para eu agora poder utilizar os comandos. Agora sim, então eu acho que deu para pegar a sequência, né? Primeiro eu executei esse comando para entrar no prompt, depois eu fiz um SU para poder acessar o banco, para poder usar os comandos, e na sequência eu usei o PSQL para poder executar os comandos do PSQL, né, que são os comandos para poder verificar tabelas e tal, né? Verificar as tabelas, os bancos de dados, as tabelas que eu tenho, os esquemas de bancos de dados, as tabelas que eu tenha criado eventualmente, né? Para isso. Bom, agora sim. Agora está tudo ok. Agora tem que funcionar esse meu select version. Então vamos lá, select version. Isso aqui, agora sim, agora ele me mostrou aqui a versão
do Postgres que eu tenho instalado na minha máquina. Tá? Vocês vão observar que o padrão é todo ele Linux, né? Embora eu esteja no Windows. Como eu disse para vocês inicialmente, ele criou uma máquina virtual para a gente poder trabalhar. Bom, então, aqui nós vimos a versão, e aí, como eu disse para vocês, eu já tenho criado um esquema chamado Build Salon, que refere-se ao banco de dados que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então, para eu entrar nesse banco, eu poderia ter dentro do meu gerenciador de banco de dados vários esquemas. Eu vou entrar em um deles. E aí a gente utiliza o comando /C, Build Salon. Inclusive, que se eu não me engano, eu esqueci de colocar aqui, mas se eu não me engano, se você colocar um /help, se eu não me engano, isso. Você coloca help, ele te dá todos os comandos que você pode utilizar, tá? No caso do seu banco. Bom, então, /C, eu vou copiar aqui o nomezinho do meu banco. Agora vai funcionar. Opa! /C, salão. Você está agora conectado ao banco. Beleza, é isso aí. Você agora está conectado ao banco Build Salon, como Postgres, né? Como um usuário do tipo Postgres. Tá? Bom, se a gente for fazer uma analogia com MySQL, seria como se eu estivesse abrindo um determinado banco de dados, como, por exemplo, um root, que é aquele usuário assim, mais comum, né, que a gente utiliza o MySQL. Tá? Fazendo analogia, aqui eu tenho o esquema do meu banco, que é o Build Salon, e aí eu estou utilizando o usuário Postgres, que foi aquele usuário que eu utilizei lá na minha instalação. Tá? Beleza. Então, a gente tem aqui esse comandinho /D para a gente poder listar todas as tabelas, views, sequência, índices e tudo mais que a gente tenha dentro do nosso banco. Então, colocando /D, a gente vai ver aqui, olha, que eu já tenho todas essas tabelas aqui criadas, olha. A tabela Sequelize Meta, Appointments, Files, Users, tem uma tabelinha de usuários, e tem uma tabelinha de sequência. Então, tudo isso a gente vai ver no decorrer do curso, tá? Como criar essas tabelas, como fazer todas essas definições, utilizando o Node, tá? Bom, então, eu quis mostrar aqui para vocês, inicialmente, em primeiro lugar, como é que você instala, faz a configuração do Docker, que é muito simples. Aí nós instalamos o Postgres, que é um gerenciador de banco de dados, que é uma aplicação, na verdade, dentro dele. Mostrei como entrar no Postgres via prompt de comando, utilizando linha de comando, e agora eu vou mostrar para vocês como é que você pode utilizá-lo usando um outro software, que é o PulseBird, que ele tem uma interface visual para que a gente possa gerenciar o banco. Então, esses comandinhos que eu fiz anteriormente, eu poderia fazer utilizando uma interface visual. Fazendo uma analogia com o MySQL, seria uma espécie de workbench que a gente tem, que nós já trabalhamos lá no MySQL, tá? Que é o PulseBird. Então, aqui na apresentação, eu vou mostrar para vocês como é que você pode instalar. Deixa eu até aumentar aqui um pouco. Para ver se dá para a gente visualizar legal aqui. Essas nossas imagens. A imagem está um pouco pequena, mas, de qualquer forma, eu aqui no Google, eu vou digitar PulseBird, né, essa apresentação vai estar disponível para vocês. E aí, localizando o PulseBird, é só baixá-lo e fazer a instalação. Tá? Aqui a gente tem o site que vocês vão utilizar. Feita a instalação, nós vamos executar o PulseBird. Então, aqui no Windows, no caso aqui do Windows, olha, eu vou
acionar aqui o botão iniciar, né? E vou digitar, ó, Burst. Ele já vai mostrar aqui, ó, Burst Bird. É esse aplicativo. Então, eu vou executá-lo para vocês verem. Ele vai abrir essa telinha aqui para a gente, olha. Tá? Ele abre essa telinha inicial, né? Eu vou seguir sempre a apresentação para vocês acompanharem. Tá? Faço a conexão. Essas são as minhas credenciais, né? O host aqui é a nossa máquina local. A porta 5432, vocês se lembram? E foi essa porta que eu utilizei para poder instalar esse banco. O nosso usuário é Postgres. A senha é Docker, vocês se lembram também. Feito isso, é só clicar aqui no container, na conexão. Aqui a gente tem aqui na apresentação um exemplozinho, né? Pronto, já estou dentro do banco, tá? Então aqui agora eu posso selecionar os meus bancos, tá? Deixa eu seguir aqui a apresentação. Faço a conexão. E aí ele vai dizer que eu fiz a conexão com sucesso. Aí depois disso, aí tem algumas informações aqui, mas eu vou lá para a prática, né, para mostrar para vocês. Tá, então eu venho aqui, ó, se eu quiser selecionar, por exemplo, o banco Biro Salom, que foi aquele que eu mostrei para vocês. Então aqui, olha, eu já estou mostrando como uma interface visual aquilo que eu anteriormente mostrei aqui na linha de comando. Ó. Aqui eu já estou mostrando já numa interface visual. Mas é muito tranquilo, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa nos registros da tabela user. Então, eu seleciono aqui o user, ele me mostra toda a estrutura, vai me mostrar aqui todos os meus registros, eu tenho aqui algumas informações, e eu tenho aqui a query, que eu vou digitar os comandos, por exemplo, aqui o comando select * from users. Tá? Eu executo a query, ele me mostra aqui os dados. É muito intuitivo, muito simples para quem já utilizou, como é o caso de vocês, outros aplicativos como o Workbank, isso aqui a gente tira de letra. Tá? Então, essa é a ideia do PurseBird, que é uma ferramenta que eu recomendo que vocês utilizem. Existem outras alternativas no mercado, mas como a gente está desenvolvendo aqui a nossa matéria, a gente está fazendo as coisas juntos, né? Eu recomendo que vocês utilizem o PurseBird, que façam a instalação dele. Muito bem. Bom, então a gente pode voltar aqui no terminal e a gente pode parar o nosso banco. Né? Eu posso fazer um Docker Stop Database, eu paro o nosso banco de dados. Ou então eu posso deixá-lo aberto sem problema nenhum. No caso do Windows, quando eu for desligar a máquina, ele vai normalmente encerrar, né, o Docker e os seus aplicativos sem problema. E aqui eu mostro para vocês, né, como é que eu faria para poder encerrar essa aplicação. Docker Stopper Database, eu pararia o banco. E aí eu poderia usar o comando Docker PS para verificar os processos. Se eu parar o banco e fizer um Docker PS, eu vou ver que não tem mais nada em execução. Né? E se eu quiser verificar, na verdade eu vou fazer aqui só para a gente poder, para vocês acompanharem na prática, né? Então eu vou fechar aqui meu PurseBird, tá? Só fechar aqui. Eu vou lá no prompt, vou encerrar tudo isso aqui, é só a gente digitando exit aqui que ele vai encerrar, até voltar o prompt. Tá? Então, se eu fizer um Docker PS, o meu database está em execução. Então, eu vou fazer aqui, ó, Docker Stop Database. Docker Stop Database. Então, eu estou encerrando aqui essa instância, né? Eu utilizei. Então, está parado. Se eu fizer agora um Docker PS, já não tem mais nada. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês por uma coisa. Para vocês iniciarem, vocês poderiam usar o database, como eu fiz no início, né, que eu fiz um Docker Start Database, ou eu poderia usar o ID do container. Mas vamos supor que você perdeu essa informação, que você esqueceu como é que você fez e tal.
Existe esse comando aqui, ó, que é o docker ps-a, que ele verifica o nosso último processo que foi executado. Então, se eu fizer um docker ps-a, ele vai me mostrar tudo aquilo que eu já fiz. Então, por exemplo, eu tenho aqui um Mongo que eu já utilizei, eu tenho um outro banquinho de dados aqui que é o Redis, né? Então, tudo isso aqui eu já executei. Se eu quisesse executar um desses processos, eu faria docker start um desses names aqui, tá? Muito bem. Vou seguir aqui. E aqui, novamente, eu faço inicializo, né? Vamos fazer aqui para a gente poder acompanhar docker start. Foi o que eu fiz, né? Aquela hora, né? Docker start database. Já subiu o banco. Se eu fizer um docker ps, está lá meu banco em execução, tá? Para verificar o log do container, para o caso de algum erro que tenha ocorrido com ele, execute o seguinte comando: docker logs database. Docker logs database. Então, aqui ele vai mostrar o log de tudo aquilo que eu fiz, os meus acessos e tudo mais, né? Muito bem. Bom, e aí eu criei um resumo no final dessa apresentação, assim, de uma forma bem rápida e objetiva de tudo aquilo que você tem que fazer. Então, se você quiser ir direto ao ponto, obviamente que esse material aqui vai ser assim, extremamente útil para ser uma consulta rápida que vocês venham fazer no futuro. Ah, como é que eu starto? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, eu coloquei aqui, como é que você baixa o Docker, como é que você faz a instalação, como é que você instala o Postgres, coloquei aqui como criar o banco, que você pode executar por meio de uma imagem, aqui algumas informações sobre a imagem, como é que você verifica os processos em execução, tá? Eu mostro aqui algumas diferenças do Postbird, né? Utilizado no Linux, no Windows ou no Mac, né? Como é que eu crio o meu banco de dados? Está aqui, ó. Para eu criar um banco de dados, create database, e aqui eu coloco o nome do banco, se eu fosse fazer na mão, mas eu poderia fazer por meio do Postbird, né? E a gente vai fazer isso. Aqui eu mostro como startar o banco, como verificar os logs, outras maneiras de iniciar um container, e é isso. Bom, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, eu queria dizer para vocês que a gente encerra esse momento aí, né, em que a gente apresentou o Docker, funcionamento do Docker, onde eu mostrei para vocês como é que a gente configura essa ferramenta, esse container, que eu acho assim, extremamente interessante para um desenvolvedor, como também num ambiente de produção, e mostrei para vocês uma experiência com o Docker, utilizando-se aí o Postgres. Nós fizemos a instalação do Postgres, mostrei aí algumas alternativas para a instalação via linha de comando, via interface visual, e nas próximas aulas a gente vai dar sequência ao nosso curso, já dentro da nossa aplicação, criando esse banco, definindo toda a estrutura, e vai ser, assim, muito interessante esse nosso desenvolvimento com o Node. Então, encerramos aqui.